Vamos agora à análise com o Ricardo Jorge Pinto, que se junta ao 360 através dos estúdios do Porto. Ricardo, boa noite. Vamos Olá, começar boa noite, Maria. aqui por esta ironia utilizada por António Costa. Como é que está a relação entre o secretário-geral e o líder parlamentar do PS? Está boa e não poderia estar de outra maneira. A verdade é que poderia ter havido ali um embaraço se eventualmente não houvesse disciplina de voto relativamente à questão do IVA das touradas. E haveria um embaraço por uma razão muito simples, é que teríamos o Partido Socialista, com uma proposta apresentada pela própria bancada parlamentar, a ir contra não apenas o Governo, mas também contra o secretário-geral do Partido Socialista. E isso, naturalmente, seria complicado para o Partido Socialista e seria imediatamente uma arma de arremesso dos partidos da oposição, que veriam aí uma dissonância que naturalmente causaria problemas ao partido que está no governo. Agora, na verdade, quem realmente levantou a questão da possibilidade de haver disciplina de voto foi exatamente António Costa, quando, logo a seguir ao anúncio de Carlos César de poder exatamente haver uma votação sobre essa proposta da bancada parlamentar sobre o IVA das touradas, que era diferente daquela do Governo, António Costa ter dito que nas matérias que têm implicação orçamental ter que haver disciplina de voto. Ora, e embora marginal, a verdade é que essa questão tem impacto no orçamento. Se eventualmente ela vier a ser aprovada, o Ministro das Finanças terá que encontrar maneira de acomodar os euros, não serão muitos, mas serão alguns, que poderão deixar de ser receita para os cofres do Estado. E também é um pouco nesse sentido que hoje António Costa voltou a atacar aqui as propostas apresentadas, sobretudo pela oposição, pela direita, nas propostas de alteração ao orçamento do Estado, a acusar o CDS de ser o número 1 do despesismo orçamental, logo seguido pelo PSD. Ora, é António Costa a querer aqui, de alguma forma, sublinhar esta, que pode ser considerada uma incongruência destes dois partidos? É como se costuma dizer em português, o virar o bico ao prego, porque a verdade é que era PSD e CDS quem acusavam exatamente o Partido Socialista de ser um partido despesista, dizendo que estava a tentar dar tudo a todos à custa daquilo que eram as contas públicas e aquilo que era o dinheiro dos contribuintes. Ora, António Costa tenta agora reverter essa mesma tese e diz que, olhando para aquelas que são as propostas que vão ser discutidas para o orçamento, na especialidade, encontra-se exatamente, sobretudo do lado do PSD, mas em particular do CDS, o maior número de propostas que, se vierem a ser aprovadas, se viessem a ver aprovadas, porque muito naturalmente elas serão rejeitadas porque estão numa maioria de PSD e de CDS, elas trariam nas contas de António Costa um excedente de 5,7 mil milhões de euros, o que seria muito difícil de acomodar, deitaria por terra o próprio Orçamento de Estado, isto é, mesmo esta aprovação na generalidade, que já foi obtida, deixaria de fazer sentido, porque acomodar 5,7 mil milhões de euros seria ter que reinventar este Orçamento de Estado. Ora, esta é a mensagem política que António Costa está a querer deixar naquele que é, diremos, quase que se poderia dizer, o momento inicial da campanha eleitoral do Partido Socialista para as eleições do próximo ano. Porque já se percebeu, António Costa não está muito interessado em fazer moça no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista, tem-nos preservado em termos de críticas, mas tem sido bem mais violento com o PSD e particularmente com o CDS, exatamente usando aquele que era o argumento da direita contra o Partido Socialista na estratégia eleitoral. E aposta mais agora num eleitorado ao centro, porque é ao centro que se ganham as eleições? Eu diria que aposta para os dois lados. António Costa está a mostrar-se particularmente confortável, porque ele olha para as sondagens, olha para os números do desemprego, olha para os índices de confiança do consumidor e vê aí tudo sinais que são de conforto para o partido que está no governo. E as sondagens refletem exatamente esse índice de popularidade que o Primeiro-Ministro tem. Agora, a verdade é que o que António Costa procura fazer é, por um lado, acarinhar o entendimento que tem à esquerda, embora recusando a possibilidade de um governo que integre bloquistas e comunistas, mas dizendo que esta fórmula funcionou e que pode continuar a funcionar, e por isso preserva o eleitorado à esquerda com essa promessa, mas ao mesmo tempo deixa portas abertas para aquilo que poderá ser o entendimento à direita, nomeadamente dizendo que, em relação a questões que são questões de linha vermelha
com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, isto é, questões que bloquistas e comunistas nunca aceitariam num programa de governo, a questão do tratado orçamental, muita da política relacionada com questões internacionais, a própria participação na União Europeia. Todas essas questões são questões em que António Costa claramente pisca o olho à direita, procurando exatamente aí algum apoio para esse género de posicionamento ideológico do Partido Socialista, que, na verdade, é muito próximo daquele que Rui Rio tem vindo a defender no PSD. E, portanto, ele está aqui, de alguma maneira, a abrir com uma maior amplitude aquela que é a margem de afirmação do Partido Socialista junto do eleitorado, e tu aí tens razão, Maria, um eleitorado, sobretudo, do centro, onde se costumam ganhar as eleições. António Costa, que assinalou ontem os 3 anos de governo, parte para um ano de eleições legislativas confortável. Sim, e por isso é que quando ele fez agora o balanço de 3 anos, numa conferência de imprensa muito longa ontem no Porto, ele salientou ali 3 aspectos na sua intervenção inicial que me parece que serão a pedra de toque para esta campanha eleitoral muito longa também e onde ele me parece neste momento bastante confortável. A primeira questão é a questão das contas públicas. Ainda hoje o disse nas jornadas parlamentares, durante estes 3 orçamentos de Estado não houve um único orçamento retificativo. Isso mostra que as contas públicas foram garantidas, apesar do aumento do investimento público e apesar da devolução de muitos dos cortes que tinham sido feitos. Depois, um segundo tópico, que é o tópico relacionado com o investimento no setor público, o investimento na educação, o investimento na saúde, dizendo que há muito que não se fazia um investimento tão forte. E depois um terceiro tópico, que me pareceu até o mais interessante, porque é uma novidade, que é a questão da confiança que as pessoas têm nas instituições políticas. António Costa olha para os estudos que têm sido feitos e dizem que nunca como hoje as pessoas confiaram tanto nas instituições que as representam, ou nas instituições a que acedem, nomeadamente nas instituições europeias. Isso é já também preparar o terreno para as eleições europeias, dizendo que o Partido Socialista é, por maioria de razão, o partido europeísta. Agora, falta saber se este discurso tem capacidade de colar junto do eleitorado. Porque se é verdade que os números mostram que tem havido um grande esforço de investimento na educação, na saúde, a verdade é que são muitas as queixas das pessoas relativamente ao funcionamento dos hospitais, relativamente àquilo que são as falhas que continuam a acontecer em muitas escolas que têm dificuldades para comprar equipamento ou dificuldades para contratar funcionários para que as aulas decorram na normalidade. E isso tem a ver com um dos aspectos que ainda hoje voltou a ser falado por António Costa, que é a questão das cativações. Ora, por muito que se faça este investimento e que ele apareça no Orçamento do Estado, se depois ele não tem uma aplicação real, ele acabará por não surtir efeito. E esse é, quanto a mim, o grande risco que António Costa corre, embora ele esteja confortável, no próximo ano. É se as pessoas não sentirem que, na verdade, estes números têm uma aplicação real e se é sentido por parte de quem vai a um hospital, por parte de quem frequenta as escolas, por parte de quem tem acesso à justiça, então de muito pouco valerão esses números para o Primeiro-Ministro. Ricardo, as relações entre Portugal e Angola entram, de facto, numa nova fase e são, de alguma forma, diferentes ou serão diferentes daquilo que foram até aqui? Essa é pelo menos a intenção de ambas as partes, numa visita que foi, em termos diplomáticos, extremamente positiva. A Marcelo Rebelo de Sousa sintetizou-o bem, nunca como hoje as relações com Angola estiveram tão bem, mas depois foram curiosas as palavras do presidente angolano a dizer, mas podem melhorar. E essa é, quanto a mim, a síntese perfeita do que aconteceu ao longo destes dias. Percebeu-se que desapareceu o tal irritante, que era basicamente a consequência de um processo judicial em que Portugal e Angola estavam em diferendo. Ora, com o retorno desse processo judicial para Angola, colocou-se a possibilidade de haver uma normalização das relações diplomáticas e institucionais. Agora terão que passar também para o plano económico, que é um plano central neste momento, sobretudo para Angola. Porque a grande diferença entre esta visita do presidente João Lourenço e a visita há cerca de 10 anos de José Eduardo dos Santos é que há 10 anos Portugal precisava mais de Angola do que de Portugal. E esta foi a visita em que aconteceu o contrário. E percebeu-se isso em vários momentos
da deslocação do presidente angolano. Angola, que tem uma situação económica particularmente difícil, contrastando com Portugal, que, como há pouco dizia no comentário a propósito dos 3 anos de governo, está numa situação económica mais favorável. É Angola que dá a dar a mão, ou melhor, está a pedir a mão a Portugal para essa ajuda, para maior investimento português em Angola. Com uma declaração que me pareceu arrojada, diria até inconveniente, de João Lourenço, dizendo que os investidores portugueses precisam de ir em força para Angola. Essa era a expressão utilizada por Salazar quando pedia para os soldados portugueses irem para Angola, na época colonial. Foi uma declaração que me pareceu pouco feliz, mas é uma declaração sincera, porque a verdade é que Angola precisa, neste momento, que haja investimento português e precisa, sobretudo, que Portugal reconheça que alguma coisa de diferente está a acontecer em Angola, porque não é apenas o investimento português que chegará para os interesses de Angola, é também o investimento internacional, sobretudo através desta porta de entrada para a União Europeia, que Portugal simboliza e que é absolutamente crucial para que, no momento em que se percebe que o petróleo está a baixar de preço, e Angola depende muito do petróleo, há necessidade de fazer apostas noutras áreas setoriais da economia. E essa foi, quanto a mim, a grande tónica desta visita, de tentar fazer com que a economia angolana não fique tão centrada no petróleo, mas tenha investimento também, por exemplo, na área da agricultura, onde Portugal pode ser um aliado muito importante. E é aí que Portugal pode aparecer como parceiro estratégico, apesar de não ter sido no discurso da tomada de posse de João Lourenço. Ou seja, terá João Lourenço, de facto, com o irritante posto de lado e, no fundo, também com a prática e com o dia-a-dia, chegado de alguma forma a essa conclusão? Quer dizer, provavelmente já sabia, quase de certeza, mas que é mais fácil ter também Portugal como parceiro pela língua, por exemplo, pelo que já se conhece de um país e de outro, e que de alguma forma Portugal pode ter uma ajuda, se calhar, mais célere nessa diversificação económica? Sim, há aqui 2 patamares. Um deles eu há pouco já o referi, é a questão do prestígio internacional de Angola, e aí Portugal, enquanto aliado, pode ser muito útil para os angolanos, na medida em que, se Portugal confiar em Angola, provavelmente outros países também confiarão, e aí é absolutamente essencial que haja esse reconhecimento por parte da comunidade internacional de que há ventos de mudança relativamente ao regime que tinha sido imposto por José Eduardo dos Santos e que está debaixo de inúmeras suspeições de casos de corrupção, de desvio de dinheiros. Um dos tópicos desta visita foi exatamente a devolução de muito do capital que está espalhado um pouco por todo o mundo. O governo angolano nem sequer sabe exatamente onde é que ele está, e reconheceu que não sabe onde é que ele está, e é claramente dinheiro colocado fora de fronteiras de forma ilícita e que agora quer ser recuperado. Ora, essa recuperação só é possível se houver, por parte da comunidade internacional, o reconhecimento de que alguma coisa de diferente, nomeadamente nessa área da corrupção, está a mudar. Depois há o outro patamar, que é muito importante, que é essa aliança de Portugal naquilo que é qualificação da mão de obra angolana e de investimento em áreas, que não aquelas apenas do petróleo, onde exatamente essa mão de obra mais qualificada pode ser vital para o desenvolvimento de Angola. E aí, naturalmente, os angolanos precisam que haja um outro espírito de cooperação por parte de Portugal em relação a essas questões. É preciso, no entanto, que haja do lado de Angola uma garantia de que quem fizer esse investimento pode depois ter retorno. O facto de haver muitas empresas que neste momento ainda têm dívidas em Angola, que não conseguem cobrar, é um sinal preocupante. E mesmo que o governo angolano diga que já começou a reconhecer essas dívidas e a pagar essas dívidas, a verdade é que o está a fazer muitas vezes através de títulos do Tesouro ou através de kwanzas, que é uma moeda que está em queda nas bolsas internacionais e que, portanto, não é de grande utilidade para um investidor estrangeiro que procura Angola. E aí também é preciso que, nesta tal normalização de relações, haja da parte de Angola com Portugal, mas também com a comunidade internacional, um outro tipo de atitude, um outro tipo de posicionamento. Ricardo, esta visita acontece também num momento mais tenso da política interna angolana, porque já o João Lourenço estava a caminho de Portugal e tinha José Eduardo dos Santos a dar uma conferência de imprensa, a responder umas declarações que tinham sido feitas sobre os cofres vazios. O que é que há aqui a sublinhar também desta coincidência temporal e, sobretudo, o que é que esperará agora João Lourenço quando chegar a Angola? Eu diria que esse clima de tumulto
pode ser até benéfico para João Lourenço, porque a verdade é que se virmos quem se está a queixar, quem está a fazer protestos, era quem estava no poder há um pouco mais de um ano e que, portanto, neste momento, com essas tais mudanças que estão a ser introduzidas, não se sentirá tão confortável com o novo regime político. Ora, sabendo que o regime anterior estava debaixo dessa enorme suspeição de casos de corrupção e que perante a comunidade internacional não era bem vista, Angola é considerado o 14º país com níveis mais elevados de corrupção e esse é um sinal que retira confiança aos investidores estrangeiros. O facto de quem estava próximo do anterior regime se estar agora a queixar é, como se costuma dizer, apenas uma dor de parto destes novos tempos que se vivem em Angola, e eu acho que João Lourenço não tem que se incomodar com esses protestos. Tem que se incomodar, isso sim, com denúncias que vêm de algumas organizações não governamentais que continuam a fazer acusações de falta de liberdade de expressão, de alguma dificuldade de organização política fora daquilo que é o núcleo central do MPLA. E aí, desse ponto de vista, João Lourenço tem que dar provas de que, na verdade, se vivem novos tempos em Angola e de que esta retórica, que é uma retórica que é aplaudida pelos países democráticos, tem verdadeiramente depois uma repercussão naquilo que é o dia-a-dia da vida dos angolanos.